Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria só de contextualizar, né? A questão do atraso vacinal, né? Que a gente chama também de aprazamento, é algo que sempre traz muita dor de cabeça, né? Eu percebo, assim, que existem muitas pessoas que me procuram por conta disso. O maior contingente, assim, de perguntas, né? A quantidade de perguntas que eu tenho é mais relacionado a essa questão. Eu percebo que ela acontece sempre e com coisas que parece que são tão do nosso dia a dia, muitas vezes dá aquele branco e a gente tem mesmo dificuldade, isso é normal. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso, discutir um pouquinho. Eu vou trazer também duas situações, dois estudos de caso pra gente falar. O segundo caso é um caso um pouquinho mais complexo, então vale a pena ficar aí até o final. Tô vendo aqui, tem gente do Pará, de Alagoas, tem gente da Bahia, tem aluno, tem gente do Ceará. Muito legal, gente, muito bom mesmo ter vocês aqui comigo. Então vamos lá. Essa semana eu fiz uma pergunta nos stories, eu abri lá uma caixinha de perguntas e pedi para as pessoas me mandarem quais eram as maiores dúvidas dela dentro da sala de vacina. E eu recebi uma enxurrada de respostas no direct, me dizendo aprazamento, vacina atrasada, cartão de vacina atrasado. Quem acompanhou meus stories viu que eu respondi várias, mas tudo voltado para o mesmo tema. Às vezes a pessoa até trazia o exemplo. Se eu tenho uma criança em tal situação, o que eu faço? Se eu tenho uma gestante em tal situação. Mas você via que era tudo questão de vacina, colocar a vacina em dia. E aí, existem algumas situações porque isso acontece, né? E isso acontece muito, não só com quem já tem experiência, não só comigo, que sou profissional, que já passei por tudo isso que vocês passaram, e não só para quem tá começando. Às vezes a gente acha assim, isso aí acontece porque a pessoa não tem experiência, não tem conhecimento, e aí tem dúvida. E muitas vezes, quando a gente vai conversar, eu, por exemplo, no meu grupo de alunos, a maioria, acho que 80% dos meus alunos já são profissionais que trabalham em sala de vacina, que têm mais de 15 anos. Eu tenho alunos que têm mais de 15 anos em sala de vacina e que têm dúvidas. Quem for aí que já trabalha em sala de vacina, me digam. Vocês têm dúvidas em sala de vacina? Vocês têm dificuldade, às vezes, quando chega uma carteira de vacina diferente, com atraso, muito atraso? Porque, gente, nós somos preparados para lidar com as questões do dia a dia. Então, quando a gente entra, né, na sala de vacina, quando a gente entra para trabalhar, muitas vezes nós somos colocados ali sem preparo, sem treinamento, somos colocados ali não por nossa escolha, nós somos escolhidos. Eu costumo dizer muito isso, né? Você escolheu a sala de vacina ou você foi escolhido para a sala de vacina? Então, muitas vezes a pessoa foi sem querer, sem ter conhecimento prévio, sem saber e sem treinamento. Então, assim, são várias situações que podem levar, né, a esse tipo de dúvida. Então, ela está lá de forma despreparada, ela não foi treinada, ela não tem um apoio, que muitas vezes, dentro da própria unidade, a gente não tem uma referência, né? A Rosângela tá falando que sempre a cada dia uma novidade. Com certeza a gente vai falar isso das novidades, né? Então, dentro da unidade mesmo, a gente não tem referência. Eu costumo dizer que muitas vezes quem deveria nos orientar é quem vem pedir orientação e fala: meu Deus, se você que trabalha na sala de vacina não sabe, você imagina eu que nem entro aqui na sala de vacina. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Então, os profissionais que estão na ponta, muitas vezes, eles ficam inseguros. Eu recebo mensagens no direct, eu recebo mensagens na caixinha de perguntas quando eu abro, e eu percebo o quanto quem está ali na ponta está despreparado, está desatualizado,
se sente inseguro. Tem gente que até sabe, né, o que tem que fazer, mas não tem segurança. Até porque as coisas mudam o tempo todo. Então, às vezes, a pessoa até ela tinha um conhecimento prévio, mas ela nem sabe mais se aquele conhecimento mudou. Então, é normal, né? Ficar inseguro. Mas não dá para viver inseguro o tempo todo, né? A gente vive ansiedade, fica ansioso, fica estressado, se sente mal profissionalmente, enfim. Então é muito importante que a gente consiga pontuar exatamente onde que tá essa falha, e normalmente essa falha tá na falta do conhecimento, tá? O conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai aprimorando, vai se sentindo seguro, vai sabendo lidar com as situações. E as situações, elas acontecem diversas. Eu vou trazer uma situação que... As duas situações que eu vou discutir hoje aqui, é que apareceu hoje pra gente, apareceu pra mim hoje, de aluno, de seguidor. Então, eu já trouxe, assim, questões bem quentinhas mesmo pra gente discutir, tá? Então, o que realmente vai favorecer, né, essa questão de ir pra sala de vacina sem conhecimento, a falta de atualização dos profissionais, porque quando a gente vai para trabalhar em sala de vacina, dificilmente tem um treinamento antes, né? Olha, você vai assumir a sala de vacina, mas você vai ficar um mês em outra UBS aprendendo, ou na coordenação, e depois você vai assumir a sala. Não é assim que acontece, né, gente? A maioria das vezes, não. As pessoas são colocadas dentro da sala de vacina. Você tem que assumir, não tem ninguém, precisa continuar vacinando, não pode parar. Não tem o outro profissional, porque quem trabalhava lá ou saiu de licença, ou tá de férias, ou então aconteceu alguma coisa com problema de saúde, faltou, e alguém tem que cobrir. E aí você vai sem o conhecimento. Tem uma aluna minha que ela falou que quando ela assumiu pela primeira vez a sala de vacina, ela nunca tinha pego nenhuma carteirinha. E aí disseram, olha, não tem outra pessoa, você que tem que ir. E ela, cada carteirinha que ela pegava, ela olhava, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Aí ela ia lá na sala da enfermeira dela e falou, ó, essa carteirinha aqui, o que eu faço? Que vacina é essa? Quando que eu marco o retorno? Aí a enfermeira orientava ela voltava, e aí pegava as vacinas na geladeira, totalmente insegura, porque também não tinha conhecimento para fazer diluição, para fazer a técnica de aplicação, para fazer orientação dessa mãe. Olha o risco que esses profissionais se colocaram. Porque quando eu estou na sala de vacina, eu, quanto técnico, aplicador, né, vacinador, eu sou responsável. E eu, quanto enfermeira, que estou lá no consultório fazendo os meus atendimentos e tem um técnico trabalhando sob, teoricamente, a minha supervisão, eu também sou responsável. Então, são os profissionais. Não adianta eu achar que quem é responsável pela sala de vacina, quem é responsável pelo procedimento é o vacinador. Ele tem a responsabilidade dele. Porém, eu, quanto enfermeira que coordeno essa sala, que sou responsável legalmente por ela, também respondo junto. Então, é muito importante que os profissionais saibam disso. Muitas vezes, quem está atuando sozinho, o vacinador, ele traz a responsabilidade toda para si. E não é assim. Muitas vezes, o profissional que é responsável, né, que é o enfermeiro, ele desconhece essa responsabilidade dele. Então, é muito importante que haja aí, né, um envolvimento de todos os profissionais. Então, vamos lá. O que eu percebo também, uma coisa que eu acho que é bacana a gente falar, assim, não é só a questão de eu, quanto profissional, não ser treinado. Muitas vezes, eu digo, o profissional que está na sala, não quer ser treinado, ele não quer se abrir para o novo conhecimento, ele não quer, porque assim, as coisas mudam muito, né? O que era ontem, às vezes não é hoje mais. Um procedimento que era feito de um jeito, a referência que tinha, hoje, talvez não seja mais. E aí, se eu não buscar esse conhecimento, e se eu não me abrir para esse conhecimento, vai chegar uma hora que eu vou estar ultrapassada, que eu vou estar fazendo coisas que não é para ser feitas mais. E a gente vê isso muito. A gente vê profissionais de sala de vacina
que ficam muitos anos trabalhando na sala sem um treinamento, sem um acompanhamento, sem um aprimoramento, e aí ele faz a técnica do jeito que ele fazia quando ele entrou. Ele faz o aprazamento do mesmo jeito que ele entrou há 10, 15, 20 anos atrás. Ele não foi buscar e ele também não quis. Muitas vezes quando tem treinamento, eu não preciso. Às vezes eu faço... Esses dias eu fiz uma enquete nos stories e aí perguntei o quanto que você, de 0 a 10, qual era a nota que você se dava de conhecimento dentro da sala de vacina. E eu tive algumas pessoas que disseram, eu me dou 10, porque eu sei tudo. E isso me preocupa, porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, aí tá o problema. Porque eu não sei tudo. Todos os dias eu estou aprendendo, todos os dias eu estou buscando novos conhecimentos, todos os dias eu estou me questionando, nossa, será que é isso mesmo? Será que pode só feito dessa forma? Será que existe outras possibilidades? Então não posso dizer eu sei tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então, muitas vezes, meus alunos postam coisas no grupo que eu falo, nossa, olha que interessante, essa nota técnica eu não tinha visto ainda. Ó, essa mudança, ó, essa rotina, em tal estado é feito desse jeito, coisa que no meu estado não é. Então, às vezes a gente toma as coisas como verdade e precisa tomar muito cuidado com isso, nós profissionais que já estamos muito tempo na sala de vacina. Então, quem trabalha em UBS sabe que tem profissionais que tem lá 10, 15 anos ali, cadeira cativa. Não, aqui é meu, ninguém mexe na minha vacina, ninguém mexe na minha geladeira, ninguém mexe na minha caixa, ninguém mexe na minha. Não tem nada nosso lá, lá não é meu, lá não é seu, lá é do município, lá é da UBS, é da população. Lá nós somos zeladores, nós somos cuidadores e trabalhadores daquele setor. Então a gente vai dar o nosso melhor e a gente vai fazer o melhor. Mas a gente tem que estar também aberto para receber o que chega de novo, aberto para aumentar o nosso conhecimento. Então tem profissionais que não deixam outro profissional entrar na sala. Não, às vezes assim, eu tenho alunos... Tem alunos que nem sei se estão aqui, esses alunos, mas assim, eu tenho aluno que fala, Fernanda, eu tenho muita dificuldade, porque eu tô começando na sala de vacina, eu faço o treinamento, eu levo as técnicas novas, mudanças, e as pessoas que estão na sala falam, imagina, eu fiz isso a vida inteira, nunca deu problema, e era desse jeito, agora você vem falar que é de outro jeito? E aí eu sempre falo, não, tenha calma, tente respeitar essa pessoa, porque a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar o profissional que tá ali tantos anos se dedicando, mas devagar você vai mostrando aos poucos, mostre que mudou, não entre em confronto, não entre em combate que não resolve, mas tenta ir levando. Aos poucos você vai falando, olha, você viu que agora tá assim, leva o material para a pessoa ver, porque realmente, às vezes a pessoa tá muito tempo no lugar e ela não se abriu para esse novo conhecimento e ela acha estranho, nossa, você chegou agora, já vem trazer aí essa informação, achou que tá... você acha que tá abafando aí, né? Você quer falar para mim que tô aqui 10 anos fazendo isso, então... tem que saber lidar, né, com essas situações, que não é fácil. E vocês, profissionais que estão aqui me ouvindo, que trabalham em sala de vacina, procurem buscar conhecimento. O conhecimento, ele nunca é demais. O conhecimento, ele é fundamental para te dar segurança, para dar segurança para o seu paciente, para evitar os erros, para evitar situações que podem trazer risco, né, para o paciente de morte, risco para vocês, enfim. Então, se abram, né? Se abram mesmo para o novo, para o conhecimento, busque sempre mais, gente. Não se acomodem. E assim, estejam abertos também para dar oportunidade para outras pessoas. A Rosângela tá falando a verdade, tem muito profissional que tem medo de passar para o outro e achar que vai perder o lugar, sim. A pessoa, não, esse daqui é meu, não deixa ninguém entrar, não passa o serviço, não passa, não orienta, né? E às vezes é melhor nem orientar mesmo, porque se tiver tão ultrapassado vai orientar errado. Então, é muito importante que a gente não tenha isso como nosso, não é nosso, né? Não é do município, é da cidade, é do povo, é nosso assim, é de nossa responsabilidade. Mas não dá para tomar como se fosse uma coisa nossa, né?
de casa que eu comprei, é meu, né? Vamos lá, deixa eu ver assim, ó. No meu município, hoje temos essas salas específicas para esse treinamento e mudou muito a resposta das colegas na hora de assumir suas salas, mas uma luta diária por motivos de mudanças desses profissionais. Parabéns, Rosângela. A Rosângela trabalha em coordenação. Então, ela é uma profissional que trabalha diretamente com as UBSs, então, fornecendo treinamento, orientando, mas ela é minha aluna, ela busca conhecimento, ela traz as dúvidas, a gente discute, ela se desenvolve o tempo todo, buscando conhecimento de todos os lados, está sempre atenta a tudo que está acontecendo, senão ela não teria condição de dar suporte para essas unidades, para essas UBS, para esses profissionais que estão na sala de vacina, que a informação não chega até ele, ou que não consegue lidar com essas mudanças, ou entender, enfim. Então, é importante que a gente busque o conhecimento, porque não é toda coordenação que vai ter um profissional preparado, né, como ela. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa, né, de uma seguidora, me fazendo uma pergunta e eu respondi. E aí eu tinha lançado uma pergunta nos stories assim, ó: você tem alguém que é de sua confiança, né, alguém como referência próximo de você, que você possa perguntar quando tem dúvidas? Aí ela falou: tenho uma pessoa que fez o seu treinamento. Olha que bacana, eu fiquei muito feliz com isso. E até perguntei pra ela quem era, e realmente é uma aluna minha. E aí ela falou assim: eu gosto de perguntar pra ela porque ela tem muita segurança pra responder. Olha que incrível isso. Essa pessoa virou uma referência dentro do local de trabalho dela. As pessoas confiam. Mas por quê? Porque ela buscou o conhecimento, ela se aperfeiçoou, ela desenvolveu esse conhecimento para passar essa segurança. Então é uma pessoa que lida melhor com os atrasos vacinais, com os aprazamentos, com as coisas que chegam ali fora, né, da rotina. Porque a nossa rotina, gente, ó, o Linderval tá falando assim, ó: no município onde eu trabalho é feito um treinamento, monitoria e temos todo o suporte. Isso é incrível. Depois me conta qual é o município que você trabalha para eu dar os parabéns para esse município, porque é muito importante que a pessoa tenha o treinamento e tenha um suporte e tenha atualizações. Não adianta a pessoa ter um treinamento quando ela entra e depois nunca mais ela vê falar de vacina. Ou então, aqueles treinamentos ali, aquela coisa: é assim, o esquema vacinal da Penta, você vai fazer com 2 meses, com 4 meses. Você tem que trabalhar com todas as possibilidades, com os intervalos mínimos, destrinchar mesmo, né, as situações, as vacinas, enfim. Então, são treinamentos mais interativos, isso é muito importante. Então, e o que eu percebo assim, ó, os treinamentos, quando eles acontecem, a live vai ficar salva, tá? E o que acontece? Os treinamentos, eles são muito voltados para a rotina, não é? Olha, a VIP você vai fazer com 2, com 4, com 6 meses. Depois você vai passar a VOP, 1 ano, 3 meses e 4 anos o reforço. Você pode fazer até 4 anos, 11 meses, 29 dias. Ótimo, isso é a rotina. E o que sai da rotina? E o que vem fora disso? Porque não vem... se tudo viesse redondinho, certinho assim, seria maravilhoso, mas não vem, né? E é a hora que a gente se desespera, quando a gente vê aquele monte de datas ou poucas, né? Ou poucas datas, a gente não sabe se desespera com tanta data ou com pouca. Porque quando a gente pega um cartão que tá praticamente em branco e a criança já tem uma idade mais avançada, aí dá desespero, não dá não? Então, gente, é muito importante que a gente esteja aberto para o novo, que a gente consiga absorver esse excesso de informação. A gente tem muita informação, a informação troca muito rápido. Só essa semana passada, nós tivemos 2 notas técnicas, né? Eu não sei se vocês viram, mas uma tá falando... Obrigada, a Franciele, beijo. Ela tá falando que agradece a Deus todos os dias por ter colocado eu no caminho dela. A Franciele é uma aluna do nosso treinamento também, gente.
trabalha também com coordenação, é uma funcionária espetacular. Eu vejo assim, uma profissional espetacular, envolvida com o trabalho dela. Isso me deixa muito feliz, muito emocionada, porque para mim é muito importante ter profissionais lá na ponta, profissionais que dão suporte, preparados. Para mim é muito, porque eu passei por muita dificuldade, eu vi muita coisa errada acontecer por não ter profissionais ali que estivessem preparados para lidar com as situações. Dá aquele desespero, é verdade, quando chega, né, sem cartão. Assim, eu acho que o sem cartão ainda é menos desespero, porque você sabe que você vai começar tudo do zero e fazer o esquema conforme a idade. O duro é quando você pega um negócio tudo picado, tomou uma, não sei se toma a segunda, assim, e a gente vai falar de um caso desse hoje aqui, tá? Então, assim, gente, ó, essa semana, semana passada, a gente teve aí uma atualização que eu observei. Nós tivemos a mudança da nomenclatura, pode parecer uma coisa boba, mas é bem interessante, ó. Nós tivemos o nome da nomenclatura mudada de eventos adversos pós-vacinação, né? Que é o que quando a gente faz uma vacina e tem um evento adverso, a gente faz uma notificação dos eventos adversos, não é? Então, antes a gente dizia eventos adversos pós-vacinação. Isso quer dizer que dava a ideia, praticamente, que houve mesmo uma alteração relacionada à vacina. Era como se fosse uma sentença, né? A pessoa passou mal, evento adverso pós-vacinação, quer dizer, da ideia de que foi a vacina que causou aquilo. Mas muitas vezes não tem o que a gente chama de causalidade. A causa, ela não é definida, assim, ela teve um evento adverso no período pós-vacinal, mas isso pode não estar relacionado com a vacinação. Então, nesse caso, então, modificou. A gente não vai mais usar o termo de evento adverso pós-vacinação. A gente vai usar o termo evento supostamente atribuído à vacinação ou imunização. Olha só. Quando eu digo que esse evento é supostamente, eu não estou afirmando que aquele evento é da vacina. Eu estou dizendo que pode ser da vacina. Então, é diferente. Pode parecer uma bobagem, mas dá uma ideia totalmente diferente para o paciente. Se o paciente chega e fala assim, vou preencher a ficha do evento adverso da vacina, é uma coisa. Se eu digo que o evento é supostamente atribuído, pode ser que seja ou pode ser que não, dá uma outra conotação. E isso vem se modificando junto com a ideia de tentar tirar das pessoas esse medo da vacinação, de tentar tirar essa coisa de, tomei vacina, deu uma reação, não vou tomar mais, meus filhos não tomam, e aí causa aquele alarde todo. Então, são situações que a gente vai criando para tentar quebrar as barreiras junto à população, porque o nosso índice de vacinação está caindo. A nossa cobertura vacinal está cada dia mais baixa, as doenças estão aí às portas. Inclusive, uma outra coisa que eu queria falar também de atualização, né, que é a segunda coisa que eu vou falar para vocês que eu observei essa semana, que é o retorno da vacinação de intensificação. Não sei se vocês viram que voltou a intensificação da vacina do sarampo, cachumba e rubéola para os estados que fazem fronteira com a Bolívia, né? Então, Acre, Mato Grosso do Sul e nossa, fugiu agora. Rondônia. Então, são os municípios, são 4 municípios, são 4 estados que fazem fronteira com a Bolívia. Esses estados, eles vão começar a fazer, ou já estão fazendo, a intensificação da vacina de SR das crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. Não sei se vocês lembram, quando nós tivemos surtos aí de sarampo, aí começou a vacinar as crianças de 6 meses, até abaixo de 1 ano, com a dose de intensificação, que não entrava para a rotina. Quando essa criança fazia 1 ano, aí fazia a vacina de rotina. Então,
Aí suspendeu porque a gente deu uma controlada aí no surto. Mas o que acontece? Há rumores de que na Bolívia teve um caso de uma gestante positivo para rubéola, tá? E isso daí, gente, a rubéola é uma doença que se alastra assim, ó, muito rápido. Então, por medida de segurança, o Brasil decretou vacinação, então, de intensificação nessas crianças, de 6 meses a 1 ano, e as demais seguem a rotina mesmo, que já é para tomar com 1 ano, com 1 ano e 3 meses, tá bom? Então, assim, nós tivemos 2 mudanças numa única semana. E aí, alguém aí já sabia disso? Falem aí pra mim, vocês que trabalham em sala de vacina, vocês estavam sabendo dessa alteração que aumentou a intensificação? Ó, aqui no Pará fazemos essa intensificação. Então, tem estados que não pararam de fazer, porque ainda tem casos de sarampo circulando. Nesse caso, a gente retomou essa intensificação nesses 4 estados por conta desse caso da Bolívia, dessa gestante. Mas dentro do Brasil, a gente tem casos de sarampo e tem lugares, tem estados que são muito mais, a quantidade de casos, né? É muito maior. Então, acaba que continua a intensificação. Tem estados que não faz mais, né? Acabou a intensificação. Vamos ver agora com o desenrolar aí desses casos de rubéola. O que acontece? Cada estado tem autonomia para trabalhar, né? Então, isso é muito importante. E isso dá uma ideia muito legal para a gente dentro do grupo dos alunos. Porque eu tenho alunos do Brasil inteiro. Então, muitas vezes eu trago uma informação, mas a informação que eu tô dando, ela é seletiva, porque tem estados que aderem e outros não. Ah, mas aqui no meu estado não tá fazendo. Aqui no meu estado tá fazendo de tal forma. Nós tivemos um exemplo aí da ampliação da vacina da meningite, né, meningocê, e alguns lugares também de ACWY ampliando para adolescentes. Por quê? Por causa do aumento do risco de meningite em adolescentes. E aí houve então ampliação. E aí vários estados fizeram e outros não fizeram. Então, é muito interessante essa diversidade, né? Dentro de um único país, a gente tem muitas condutas diferentes, porque os estados e municípios têm autonomia também para trabalhar de acordo com as suas estatísticas, tá bom? Ainda estamos fazendo em bebês acima de 6 meses, então tem lugares que não parou, mas para os lugares que já tinham parado, e aí no caso, esses 4 estados, eles retomaram essa intensificação. Tem uma outra questão que eu queria até falar com vocês, em relação à vacina do HPV, que eu acho que é uma coisa que pode ter passado despercebido, por exemplo. Eu queria que vocês comentassem aqui pra mim, gente, quem tem direito da vacina do HPV. Se chegar na unidade de vocês, quem pode tomar a vacina HPV? Falem aqui pra mim, só pra eu ver como que tá o nível de conhecimento de vocês em relação a isso. A gente tem a vacina HPV na rotina, né? Isso daí nós temos e a gente já faz. Então, a gente faz para qual idade? Quais são as idades que podem tomar? Eu acho importante, eu gosto até de interagir com vocês nesse sentido, porque eu consigo saber também como que tá o nível de conhecimento, o nível que a informação tá chegando, como que tá isso. Então, meninas de 9 anos e menino de 11, né? Então, de 9 a 14 e meninos de 11 a 14, certo? Mais alguém tem direito à vacina de HPV? Mais alguém, fora as meninas e os meninos que chegam na unidade? Se chegar na sua unidade, fora dessa idade, vocês fazem a vacina? Se pedir, olha, eu vim porque eu sei que essa vacina é importante, ela previne o câncer e eu queria tomar, né? Eu tenho direito? Vocês têm a informação nesse sentido? Qual é a idade que vocês fariam e qual é a situação? Coloquem aí pra mim, só pra eu poder entender um pouquinho como que tá.
Porque é o que eu falo, assim, as atualizações elas chegam, às vezes a gente consegue pegar uma informação como essa, uma informação importante, mas às vezes a gente não consegue ter acesso a isso. Adolescentes e pessoas imunodeprimidas HIV, quem faz tratamento ginecológico já teve contato. É assim, nós já vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se mais alguém responde aqui pra gente. Meninas de 9 a 11, imunossuprimido até 45. Esses imunossuprimidos até 45 são as mulheres? São os homens? Quem são essas pessoas? Lúcia, paciente com imunodeprimido e HIV, tá? Mas são só as mulheres, é isso? Na nossa unidade não, mas são referenciados ao CRI, imunossuprimidos, certo? Legal. Tem direito a 3 doses, muito bem. Tiveram uma dose, pode fazer até 14. Mulheres e homens vivendo com HIV. Muito bem, Ana Maria Boarão. Ana Maria, minha aluna, aí no Vale, né, Ana? Beijo! Gente, é assim, ó, eu acho que a ampliação que nós tivemos é muito importante a gente saber disso, porque o que acontece? Muitos pacientes têm problemas de saúde, por exemplo, a imunossupressão, né? E aí, quem puder, quem respondeu para mim que os pacientes imunossuprimidos, coloquem para mim, se vocês sabem quais são as doenças que dão direito. Será que são todas as doenças? Quais são as condições? Porque isso é importante. Então, o paciente não masculino e feminino seja avaliado no CRI. Tá. Dentro o HIV, normalmente as unidades fazem na própria unidade, tá? Então, assim, mulheres de 9 a 45 e agora homens também, até 45 anos de idade, que tem problema de imunodepressão ou imunossupressão, seja adquirida, né? Ou, como por exemplo, o HIV, ou doenças ou patologias, né, que levaram ou situações que levaram a esse processo de imunodepressão. Então, por exemplo, uma asplenia, que é uma retirada do baço, a pessoa fica com o sistema imunológico comprometido. Então, a gente tem pacientes HIV, câncer, né? Os pacientes fazem tratamento oncológico. A gente tem pacientes que fazem transplante de medula óssea, né? Que é o transplante de células hematopoéticas, né? Transplantes de órgãos sólidos, doenças autoimunes, a gente tem várias doenças de autoimune. Esses pacientes precisam de solicitação. Mas, Fernanda, mas daí não é feito na minha unidade, ele é feito no CRI, tá? Tudo bem, cada lugar tem uma referência. Como que eu faço pro CRI? Eu mando direto para lá? Eu solicito pela unidade? Eu faço dentro da própria... Enfim, cada lugar tem uma rotina. Mas eu, quanto profissional de sala de vacina, eu tenho que conhecer as condições, eu tenho que conhecer as indicações. Então, se eu não conheço, eu pego um paciente nessa condição, passa em branco, ele chega para mim, muitas vezes ele vem sem essa solicitação, mas se eu conheço e sei que aquela condição dele dá direito, então, olha, converse com seu médico, o senhor nessa situação, o senhor tem direito a essa vacina. O senhor tem direito à vacina da meningite, o senhor tem direito à vacina pneumocóxica, o senhor tem direito à vacina HPV. Então, são situações que, se eu conheço, eu consigo direcionar melhor meu paciente, eu consigo proteger melhor esse paciente. E o que vai me dar essa condição? O estudo, né? Aumentando o meu conhecimento. Por isso que eu digo que é muito importante que vocês busquem sempre. Busquem informação, busquem fazer treinamentos, enfim. Se o serviço de saúde de vocês não dá, se a prefeitura ou o estado não te dá essa condição, busque você, né? Vá atrás, porque a gente, quanto profissional também,
a gente tem por responsabilidade, né, buscar o crescimento. Isso aí faz parte. Nosso código de ética fala sobre isso também. Responsabilidade que eu tenho de buscar o conhecimento para prestar a melhor assistência, né, não ficar só dependendo do serviço. Então, a gente tem aí duas vertentes. Solicita para o CRI algum caso já realizado até que o CRI não enviar, por já ter na rotina saber a existência desse paciente. Então, tem várias questões, né? Sim, orientou o paciente a pedir o médico relatório com CID. Sim, precisa ter o CID para mandar para o CRI. O que acontece? Existem várias situações. Tem lugares que a própria coordenação vai autorizar, dizer, olha, se você tem a vacina aí, faz, manda para mim o pedido que depois eu reponho. Tem lugares que não, eles vão falar, ó, você tem que esperar aqui chegar todo o processo, vai ser liberado e vai para a unidade. Tem lugares que eles vão dizer, não, manda o paciente com os papéis aqui no CRI que a gente faz aqui. Então, a rotina, cada local vai determinar. Mas é importante que você, quanto profissional, conheça, né, o direito que esse paciente tem. Okay? Então, vamos voltar lá à questão do nosso atraso vacinal, né, gente? As nossas carteirinhas de atraso vacinal. Então, quando eu trabalho com essa dificuldade de avaliar essas carteirinhas, é porque eu tenho duas vertentes aí. Eu tenho um excesso de informação, um excesso de conhecimento que eu preciso ter e eu não tô tendo. E aí, no caso, outra vertente é o que? É a falta do treinamento. Então, são as duas situações que vão fazer com que eu tenha insegurança em avaliar as carteirinhas. Eu trouxe para vocês um estudo de caso. Na verdade, eu trouxe dois. Eu trouxe um mais simples, né? Que é uma criança. É uma situação até que foi uma aluna que trouxe no grupo, e aí eu achei interessante a gente até discutir, porque isso acontece muito com os profissionais que estão na sala de vacina. Às vezes a gente tem dúvida se eu posso juntar vacinas, como eu faço para resolver essa questão dessa vacina. Por exemplo, tem uma criança que tem um pedido de hepatite A e a CWY. Provavelmente essa criança, ela tinha alguma patologia de base que indicava que ela tomasse a CWY. Por quê? Vocês vão ver que ela é uma criança que ela tá fora da idade da CWY, né? Só que ela não tomou a vacina de 4 anos ainda. Ela quer saber assim, ó, posso fazer a de 4 anos hoje? Que no caso aí seria a VOP, a DTP, né? A varicela e a febre amarela, não é isso? Que ela tem, no caso, é o segundo reforço dela, né? Sim, a live vai ficar salva. E ela quer saber se na semana seguinte, se ela pode fazer a hepatite A e a ACWY. Então, a pergunta, o que vocês acham? Fala aí pra mim. Ela pode juntar essas vacinas? Ela pode dar um intervalo de uma semana só? Vamos pensar, a gente tem a VOP, que é uma vacina de vírus vivo atenuado. A gente tem a varicela, que é uma vacina de vírus vivos, né? Atenuado também, e a febre amarela, porém, de via subcutânea. E a gente tem aí a DTP, que são 3 vacinas bacterianas juntas. E aí ela quer fazer mais 2 vacinas bacterianas. O que a gente faz? A gente, uma viral e uma bacteriana. A gente faz com um intervalo de uma semana, a gente faz com intervalo de 1 mês, a gente faz tudo junto. O que vocês fariam nesse caso? Alguém se arrisca falar aí pra mim? Ela ia fazer a de 4 anos, precisava fazer a CWY e a hepatite A. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. No nosso dia a dia surgem essas dúvidas. A gente fica pensando, posso juntar? Não posso? Será que vai dar reação? Será que... Então, assim, eu daria um intervalo de 15 dias, né? A Valdeci falou, ideal é de 15 ou de 30 dias. Sim, VOP, varicela, febre amarela e DTP. Então, 30 dias de intervalo de 1 mês, certo? Vamos lá, mais alguém? Agora, eu queria que vocês pensassem
aí com vocês. Por quê? Às vezes demora um pouco a resposta, ela demora para chegar, né? E tem um atraso na resposta para mim. Mas assim, por que motivo vocês dariam? Quem quiser responder, pode responder, quem sabe, né? Dá para ir lendo. Mas assim, por que motivo vocês dariam um intervalo de 30 dias? Qual é o motivo, assim, que vocês pensam que seria interessante esse espaço de 30 dias? E não de 7 dias, como ela colocou, e não de 15 dias. Por que daria um intervalo? Né? Por que daria um intervalo? Seja de 7, de 15 ou de 30 dias. Qual é o motivo que fazem vocês pensarem na importância de dar esse intervalo? Porque a gente tem vacinas virais, 1 mês para descansar o músculo, 30 dias. Então, tá legal. Maria da Paz diz que é por causa para descansar o músculo. A Juliana falou que é por causa de reações. A Aninha falou que varicela e febre amarela 30 dias, certo? Vamos lá. Então, nós vamos desmistificar isso aqui agora, tá bom? Na sala de vacina, se eu pegasse esse cartão, por mais que vocês, as outras só faria na data de hoje, 30 dias só se fosse outra de vírus vivo, produzir anticorpos. Se fosse eu que pegasse esse cartão na sala de vacina, por mais que vocês digam, eu faria tudo, todas as vacinas hoje. Primeiro, vacina é oportunidade. E se eu tenho espaço para fazer essa vacina, eu posso fazer, não tem problema. Nós já vamos discutir tudo isso. Porque a criança vai ter uma resposta imunológica melhor, pela resposta imunológica, então. A resposta imunológica, vamos falar então de resposta imunológica. A resposta imunológica, ela só fica comprometida quando eu tenho vacinas virais, em menores de 2 anos, que hoje já está liberada aí, mas isso também é um assunto, se der, eu comento a respeito disso, mas assim, ó, em menores de 2 anos, se eu juntar sarampo, cachumba e rubéola e febre amarela, mas no caso da varicela e a febre amarela, não tem problema se eu fizer juntas. Se eu fizer no mesmo dia, eu não preciso dar intervalo de 30 dias, tá? Então, eu faço no mesmo dia as duas, sem problema algum, ok? Então, essas duas eu já poderia fazer. Se por acaso eu tivesse... Vamos pensar em reações. Quais são as reações que podem dar? Febre, dor, local, mal-estar. Se eu fizer uma vacina, pode dar isso. Se eu fizer 5 vacinas, pode dar a mesma coisa. Eu só vou ficar fracionando as reações da criança. Então, ela vem hoje, eu faço 2 vacinas, 3, manda ela semana que vem, volta, faço de novo, mais 2, 3, ela tem de novo mal-estar, febre, aí dali 15 dias eu faço de novo, ela tem de novo febre, mal-estar. Faz logo tudo, faz tudo. Orienta a mãe, fazer o medicamento se tiver febre. Os pais não deixam, muitas vezes não deixam, mas é importante que você converse e explique. Pai, ó, se eu fizer tudo hoje, ela vai ter uma reação, só acabou. Amanhã, sempre lá intervalo de 30 dias, quais são as exceções para 15 dias? Deixa eu concluir esse raciocínio que eu já volto aí. Amanhã, se eu fizer hoje e ela vir daqui 15 dias, ela vai ter reação de novo. Então, teve febre, dá o remédio que está acostumado a dar para febre. Teve dor, faça compressa, dê um remedinho para dor. Então, oriente os pais. Ah, Fernanda, mas aí a gente vai ter hepatite A intramuscular, ACWY, a gente vai ter DTP 3, né? Intramuscular, 2 subcutânea e 1 via oral. Então, 2 subcutânea, eu vou usar a face posterior do braço, né? Dos 2 lados. Intramuscular, posso usar uma no deltoide, outra no outro, que a criança tem 4 anos, a partir de 2 anos eu posso usar, e a outra eu posso fazer no vasto, tá?
Ah, mas não quero fazer no vasto, eu quero fazer tudo no deltoide, eu posso, desde que eu dei intervalo, eu dei um espaço de 2,5 centímetros entre uma e outra intramuscular, eu posso. Ah, mas eu vou fazer a vacina subcutânea na face posterior, não tem problema, você tá usando o músculo aqui no deltoide, você tá usando a face posterior que é aqui atrás. O problema é que a gente fica inseguro. A gente fica com medo de fazer vacina e não pode. A gente tem que conhecer. Se eu conheço a composição da vacina, se eu conheço as condições dessa vacina, eu posso juntar tranquilamente. Mas assim, a chave é ter o conhecimento. Se uma criança tomou vacina VOP na campanha e hoje ela me voltar na sala com 4 anos, faço VOP rotina ou não? Compareceu dia D e tinha 3 anos. Sim, na verdade... se ela fez a vacinação, assim, deixa eu só entender, ela fez primeira campanha, tomou a VOP na campanha e hoje ela me voltou na sala com 4 anos, faço VOP rotina ou não, compareceu dia D e tinha 3 anos. Você pode fazer como dose válida para rotina, se ela não tinha ainda 4 anos, você vai fazer hoje como rotina, porque a dela entrou como intensificação a outra. Varicela, febre amarela, DTP, VOP, hepatite A, CWY. Sim, tudo isso. Muito, né? Pois é. Se você tem espaço para fazer tudo isso, você pode fazer. Ah, mas vai dar reação. Qual a reação que pode dar? Febre, dor? Orienta esse pai. Faz compressa, dá remédio. Né? Ah, elas podem uma interagir com a outra, a vacina? Ela vai uma comprometer a outra? Não. Ela não vai, por quê? O único comprometimento que a gente poderia ter se fosse uma SCR junto com a febre amarela. Isso lá em menor de 2 anos. E outra coisa, a gente já se discute a possibilidade hoje, por conta dessa pandemia, por conta dessas baixas coberturas, já se faz a vacina, mesmo que for menor de 2 anos, se for uma situação onde tem... a criança está com atraso vacinal, você faz juntas e recupera depois no reforço. Porque quando eu faço SR e febre amarela, não é que elas vão ali brigar entre si, dar problema na criança, vai dar um piripaque na criança. Não, simplesmente a resposta imunológica de uma delas vai ficar comprometida. Então aí você não vai ser tão boa quanto deveria. Aí no segundo reforço com 4 anos, você vai lá e corrige isso. Mas isso já é um assunto mais hard. Vamos falar aí, vamos pensar então na rotina. Na rotina, então, a gente fala, menor de 2 anos, você não junta, você faz SR ou a febre amarela e marca o retorno para 30 dias. Nesse momento que nós estamos vivendo, houve uma abertura do Ministério, não sei se vai voltar atrás com isso, tá? Com essa questão que eu falei que pode fazer e depois você recupera na segunda dose. Mas na rotina a gente não faz em menor de 2 anos, tá? Mas é aquilo, não é porque faz mal para criança, é porque a resposta imunológica não vai ser tão boa. Também fiquei com essa dúvida, a meningocele não é só com 11 anos? Sim, mas porque essa criança, ela tem alguma indicação, ela tem 4 anos de idade, e aí se ela tem alguma doença, como uma asplenia, que é a retirada do baço, se ela tem um implante de cóclea, se ela tem uma fístula licórica, enfim, tem várias doenças que dão, né, vários CID que dá direito dessa criança tomar a CWY. Tá? Até porque a CWY na rede privada é feita desde pequeno, né? As doses que a gente faz aí de meningo-C na rede privada eles fazem com a CWY, tá bom? É que a rede pública ela libera de 11, 12 anos porque a gente tem uma quantidade muito grande de adolescentes para vacinar. Então, ainda não tem condição de ampliar para todas as idades, não tem condição de ampliar para a infância. Mas o caso dessa criança entraria aí pelo CRI. É que ela colocou, até que a coordenação dela autorizou, porque estava para vencer essa vacina, ela autorizou fazer com a que tinha na unidade. Mas, por certo, teria que ser solicitado pelo CRI para fazer. De qualquer forma, ela tomaria, né? Vindo pelo CRI, ela tomaria nessa idade. Deixa eu ver. Me passaram que tríplice viral e varicela
Se não fizer juntas no mesmo dia, precisa intervalo de 30 dias. Procede sim. Na verdade, as vacinas virais, vivas, né? As atenuadas, ou você faz juntas, ou você faz depois de 30 dias. Por quê? Por conta dessa mesma situação. Uma pode interferir na resposta imunológica da outra. Mas nesse caso, quando eu tenho febre amarela e varicela, eu posso fazer juntas. SCR e febre amarela, que eu não posso em menor de 2 anos, tá? Agora, se eu não fizer juntas, eu dou espaço. Te admiro muito e sempre aprendo muito. Que bom, fico feliz, gente. Maria da Paz entendeu. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui pra trás. Também fico com essa dúvida, a CWY é só com 11, tem que ser feito 30 dias uma para a outra, a VOP. Não, a VOP, ela é uma vacina atenuada, porém, ela é uma vacina de via oral. Quando eu tenho vacinas virais, que são de vias diferentes, via oral, que é subcutâneo ou intradérmico, isso daí não vai interferir, tá bom? Deixa eu me ver, mínimo de 15 dias de intervalo. Daí, varicela, febre amarela, DTP, VOP, hepatite A e a CWY. Alguém me perguntou alguma coisa? Gostaria de tirar dúvidas exatamente com relação a esse aprazamento. Devemos sempre fazer um intervalo de 30 dias, quais as exceções para 15 dias? A gente tem, todas as vacinas que na rotina, ela é 30 dias de diferença, a gente pode reduzir para 30 dias. As que são 60, a gente pode reduzir para 30. Mas isso a gente trabalhando com intervalos mínimos, tá, gente? A rotina, a gente segue uma rotina, porque senão vira, né, uma loucura. Mas em casos extremos a gente pode fazer essa redução. Então, o que a gente tem como dose de rotina? 60 dias, né? Entre o intervalo entre as vacinas, a gente pode reduzir para 30. Os que a gente tem 30 dias, a gente pode reduzir para 15 dias. Ok? Então, gente, nesse caso que eu trouxe aí, com certeza eu faria tudo. Eu faria tudo. Eu não sei se essa criança vai voltar depois. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de imunizar de novo. Enfim, eu tendo a vacina, eu faria tudo. Então, gente, vamos lá. Ouvi dizer que corre o risco da paralisia infantil voltar? Sim. Infelizmente procede, porque os nossos índices de vacinação tá muito baixo, né? A gente tem municípios que estão com os índices lá no chão mesmo. E aí, por conta disso, tem aí a multivacinação, né, as campanhas, a gente está trabalhando não só a poliomielite, a gente está com problema em todas as vacinas, a cobertura vacinal está baixa em todos, por conta da pandemia, né, gente? A gente teve aí um período muito grande que as crianças não iam às UBS, que as mães não levavam, por conta do próprio processo aí de Covid. Então, atrasou tudo e tá começando a pipocar um caso ou outro. Ano passado, a gente acabou tendo caso na África que já não tava tendo mais. A gente teve caso no Malawi. Então, assim, tem preocupado o mundo inteiro, né? Porque a gente tem lugares aí que são endêmicos, outros já estavam livres e tá começando a aparecer. Então, é muito importante que nós estejamos, assim, bem atentos à vacinação dessas crianças. Precisa colocar em dia, fazer busca ativa, enfim. Bom, para que a gente não volte a ter doenças que são já imunopreveníveis, né? Que já estão erradicadas e já estão controladas, ok? Eu não sei se eu vou conseguir dar outro estudo de caso, mas vamos lá, ver se a gente já tem quase 1 hora aí de live. Deixa eu ver, nesse caso a vacina de 4 anos, o VOP, DTP, varicela e febre amarela, pode fazer tudo junto ou dar intervalo para aplicar a febre? Não, tudo junto, gente, não tem intervalo, tá? Você vai pegar 2 virais e fazer juntas sem problema nenhum. Agora, se você fizer uma viral hoje
e não tiver a outra, aí você vai marcar retorno para 30 dias, por conta desse intervalo que tem que ter entre uma e outra. Você não pode marcar o retorno dela para 7 dias ou 15, ok? Porque o CRI sempre orienta a fazer o primeiro pneumo 13, com 8 semanas a 23, em algum caso, tipo fibrose cística. Na verdade, a gente tem algumas indicações. Então, primeiro a gente faz uma sensibilização de algumas vacinas, depois de alguns sorotipos, depois a gente vem e faz a segunda dose somente para reforçar daqueles que a gente já fez o primeiro sorotipo, e o segundo vem como um complemento. A criança tinha 1 ano no dia D e fez a VOLP da campanha. Só que tinha a terceira dose da VIP. O que fazer nesse caso? A criança já tinha 1 ano no dia D e fez a VOLP da campanha. Então, gente, tem algumas vacinas que tem alguns municípios que as vacinas eles colocaram como dose da rotina, colocaram válida na rotina. Agora, se a criança tinha VIP, por quê? Era a terceira dose, a época estava em atraso, é isso? Quando a gente faz, quando a gente pega uma carteirinha de vacina de criança com VIP atrasada, a gente prioriza. Ela tem 1 ano, ela tomou a VOLP, mas eu preciso fazer uma dose de VIP para eu garantir essas 3 doses de VIP com uma vacina inativada. O certo seria ela ter tomado antes dessa polio, mas se ela já fez a polio é de liberação intestinal. É um outro processo, vai trazer uma proteção, mas é um outro processo, via intestinal e a VIP intramuscular, e tem um outro processo também de imunização, tá? Então a gente segue 3 doses de VIP e aí dá continuidade então com a VOLP. Vou trazer o outro caso para vocês, ver se dá pra gente discutir rapidinho. É um caso que eu queria até mostrar para vocês, ver se eu consigo mostrar a carteirinha que surgiu hoje no nosso... Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês a imagem da carteirinha, ó. Uma criança que veio de outro país. Essa carteirinha, ela é da Alemanha, né? Quer dizer, é uma carteirinha que vem com esquema vacinal diferente, que vem com linguagem, idioma, né? O idioma é diferente, tudo modificado, diferente da nossa rotina aqui. E aí a gente tem que pegar isso, decifrar e dar continuidade, né? Então, é uma criança que ela tem 11 meses de idade, então com 6 meses ela tomou a difteria, o tétano, pertussis, a polio inativada, a hepatite e a hemófilos. Então, ela fez aí, digamos que ela fez uma penta, né? Ela fez difteria, tétano, pertussis, hepatite, a hemófilos e a VIP, tá? Então, ela só tomou isso, penta e VIP. E aí, ela tem uma vacina de MMR rasurada, vocês vão ver, eu vou mostrar. E ela tem uma dose de pneumo que a gente não sabe também se é uma pneumo 10, se é 13, 23 não, né? 10 ou 13. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês o calendário pra vocês darem uma olhada. Peraí. Se eu consigo inverter aqui. Só um minuto. Ó, esse é o calendário que a aluna recebeu hoje lá na sala. Então, aqui, ó, a gente tem a idade, né? A data, que é 24 de março de 2022 e 5 de maio. Então, ela tomou uma dose de vacina e 40 dias depois ela tomou a outra. E aí, aqui tem alguns adesivos colados e tem escrito aqui as vacinas que a gente consegue ir decifrando e só um X, ó, XX, a gente aqui que anota lote, nome de quem é a data, lote, assinatura, nome de quem fez e tudo, lá é só, faz o X. Aqui a gente tem uma MMR, né, que é a SCR rasurada, não dá para garantir que essa dose, ela foi feita, né? Que essa SCR foi feita. E se foi feita também, foi feita com 6 meses de idade.
No caso aí entraria então como uma intensificação. Essa carteira, essa criança com essa idade de 11 meses, ela deveria ter uma BCG, né? Vocês viram lá que ela tinha, então, que eu falei, ela tinha uma penta, uma VIP e uma pneumo 10, né? Então, ela tinha que ter uma BCG, ela tinha que ter uma hepatite monovalente, que é quando a gente nasce, né? Que faz uma dose. Ela tinha que ter 3 VIPs, 3 pentas, 2 pneumo 10 valente, no caso, na nossa rotina. Tinha que ter 2 meningo-C e 2 rotavírus, pela idade dela, né? Na verdade, ela tinha que ter também a febre amarela, né? Porque ela tem 11 anos. Uma dose de febre amarela. Então, ela só tinha 2 VIPs, tinha 2 pentas e tinha 2 pneumos. Ela tinha 2 pneumos. Vamos lá. O que essa criança tinha que tomar, gente? Vamos pensar aí. Em relação a VIP, por exemplo, ela tinha 2 doses. Então, a gente sabe que a gente precisa garantir 3 doses de VIP para a criança, para que ela tenha contato com a poliomielite inativada. Então, nesse caso, ela tomaria uma dose de VIP. Ela não tem BCG, eu não sei se vocês repararam, mas lá no cartão dela não tem BCG. Então, ela tomaria uma vacina de BCG, com certeza. Faríamos a 3ª dose de penta dela. A pneumo, ela não precisa porque ela já tem 2 doses, então ela só vai voltar com 1 ano de idade. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, viu, gente? Se não conseguir, aí vocês me falam. Em relação a meningo-C, ela só tomaria uma dose, porque ela já tá com 11 meses, então se ela tomar uma dose agora, o retorno para 30 dias, quando ela voltar, ela já vai estar com 1 ano, ela já perdeu então essa segunda dose, vai ter uma dose de reforço. Rotavírus, que era para ela ter tomado também, já perdeu, que era com 2 meses, até 3 meses e 15 dias, e aí nós faríamos também nela uma vacina de febre amarela. Então, penta, VIP, meningo-C, certo? Aí, febre amarela também e BCG, porque ela não tem, tá? Então, ela tem 11 meses, essa criança. Ela tem 11 meses. Então, quando ela completa, agora, próximo mês, ela completa 1 ano. E aí, então, ela toma as vacinas de 1 ano. No caso da meningo, então, ela vai tomar só o reforço. E a pneumo, que ela tem 2, ela vai tomar, então... Desculpa, a meningo, ela toma uma hoje e o reforço com 1 ano. E a pneumo, ela já tem 2, ela vai tomar só uma com reforço. Tá? Então, assim, discutindo e trazendo hoje o que ela teria, acho que fica mais fácil da gente pensar, o que ela teria que ter tomado, o que ela tinha, o que eu vou fazer, dá uma ideia simplista, né? Isso daí é tranquilo. Mas quando você pega um cartão de vacina, que você não conhece bem as idades, o limite das idades, você não conhece bem o esquema. Ela tomou, por exemplo, nenhuma dose de meningo, então eu vou fazer primeira dose de meningo, vou marcar o retorno para meningo e 30 dias e vou marcar depois de 1 ano o primeiro reforço. Não. Virou 1 ano de idade, passou para 1 ano de idade, é uma dose só de reforço, independente do tanto que ela tomou antes de 1 ano, tá? Então, assim, quando a gente vai conhecendo... vai conhecendo sobre vacinas, a gente vai tendo mais segurança para discutir, a gente vai tendo mais condição de avaliar os casos, sim, e ela faria também uma vacina de influenza, tá? Que aí 6 meses, né? A partir de 6 meses, ok? Então, a gente vai tendo condição de avaliar caso a caso de forma mais segura.